Um menino pobre sobe na cama de uma milionária em coma e toca o tambor, e um milagre acontece. Sofia Mendes respirava por aparelhos há exatos 93 dias. A empresária de 45 anos, dona de uma das maiores construtoras de São Paulo, sofrera um colapso nervoso que a deixou completamente sem reação. Os melhores médicos particulares do país se revezavam em seu quarto, mas nenhum conseguia explicar por que ela simplesmente não respondia a nenhum estímulo. Foi numa tarde quente de março que um menino negro de 8 anos, vestido com uma camiseta marrom desbotada e jeans remendados, conseguiu passar despercebido pelos seguranças do Hospital Santa Maria. Matheus Ribeiro carregava nas mãos um pequeno tambor artesanal de madeira, pintado nas cores azul, vermelho e amarelo. Sem hesitar, subiu na cama hospitalar onde Sofia estava e começou a tocar uma melodia suave e rítmica que ecoou por todo o andar. "Meu Deus, como esse menino entrou aqui!" gritou o Dr. João Ferreira, o neurologista responsável pelo caso, com as mãos na cabeça ao presenciar a cena. "Chamem a segurança imediatamente." 2 seguranças uniformizados correram pelo corredor, mas algo estranho aconteceu naquele momento. Nos monitores cardíacos ao lado da cama, os números que permaneciam estáveis há meses começaram a oscilar levemente. O ritmo do coração de Sofia mudou pela primeira vez desde que chegou ali. "Ela não pode ouvir isso", disse Vitória Mendes, filha de Sofia, entrando apressadamente no quarto. Aos 32 anos, Vitória assumira a presidência da empresa da mãe e vivia sob constante pressão. "Tirem esse menino daqui agora mesmo." Matheus parou de tocar e olhou diretamente para Vitória com seus olhos castanhos determinados. "Senhora, a senhora não entende. Ela precisa ouvir essa música. É importante para ela. Você nem conhece a minha mãe, menino." "Como pode saber o que é importante para ela?" retrucou Vitória, enquanto os seguranças se aproximavam. "Sim, eu conheço", respondeu Matheus, com uma seriedade impressionante para sua idade. "Ela me prometeu que ia voltar." Antes que pudesse explicar melhor, os seguranças o retiraram do quarto, levando também seu tambor. O Dr. João verificou os aparelhos e anotou as alterações nos sinais vitais, mas descartou qualquer conexão com a música como mera coincidência. No corredor, Vitória seguiu Matheus até o elevador. "Escute bem, menino. Minha mãe ele está muito doente e não pode ser perturbada. Se eu te vir aqui de novo, vou chamar as autoridades." Matheus abaixou a cabeça, mas seus olhos permaneceram firmes. "Sim, eu vou voltar. Ela está me esperando." Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, na manhã seguinte, Matheus conseguiu entrar novamente no hospital. Dessa vez, se disfarçou de ajudante de um entregador de flores que conhecia do bairro onde morava. Carregando um grande buquê, passou despercebido pela recepção e subiu até o 5º andar. O quarto, 507, estava mais movimentado que no dia anterior. A enfermeira Maria, uma mulher de 60 anos que trabalhava naquele hospital há mais de 20 anos, verificava os sinais vitais de Sofia quando ouviu o som familiar do tambor. Ele voltou, murmurou para si mesma, observando atentamente os monitores. O Dr. João entrou correndo no quarto mais uma vez, mas a enfermeira Maria o deteve com um gesto. "Doutor, olhe os números, olhe com atenção." Nos aparelhos, a frequência cardíaca de Sofia estava ligeiramente mais acelerada e suas ondas cerebrais mostravam uma atividade que não aparecia nos exames há semanas. Mais impressionante ainda, os dedos da mão direita dela se moviam quase imperceptivelmente, acompanhando o ritmo do tambor. Matheus tocava concentrado, como se estivesse em transe. Suas pequenas mãos manejavam as baquetas com uma habilidade surpreendente,
para alguém tão jovem. Tia Sofia, eu sei que a senhora está me ouvindo, sussurrou ele, inclinando-se perto do ouvido dela. Trouxe o tambor da minha mãe, igual a senhora me ensinou a tocar naquele dia. O Dr. João se aproximou lentamente, intrigado pela menção a um encontro anterior. Que dia, garoto? Quando você conheceu a dona Sofia? Mateus parou de tocar e olhou para o médico. Foi há 2 anos, quando ela veio ao nosso bairro. Minha mãe tocava tambor na rua para conseguir dinheiro para nossa comida. A tia Sofia parou, conversou com a gente e disse que ia ajudar. Mas depois, minha mãe teve que ir embora. A voz do menino falhou na última frase. A enfermeira Maria se aproximou e colocou a mão em seu ombro. E o que aconteceu com a sua mãe, meu filho? Ela foi embora numa noite e nunca voltou. Só deixou esse tambor e disse que um dia alguém especial ia querer ouvir de novo. Nesse momento, Vitória chegou ao quarto, acompanhada de 2 seguranças mais experientes. Eu avisei ontem que não queria ver esse menino aqui de novo, disse ela irritada. Doutor João, o senhor permitiu isso? Vitória, tem algo que você precisa ver, respondeu o médico, mostrando as telas dos monitores. Desde que esse menino chegou aqui, sua mãe apresentou sinais que não víamos há meses. Vitória observou os números com atenção. Como administradora dos negócios da família, ela aprendera a analisar dados com frieza, mas isso desafiava qualquer lógica que conhecia. Pode ser coincidência, disse ela, ainda resistente. Pode ser, concordou o Dr. João, mas e se não for? Mateus aproveitou a discussão para se aproximar novamente da cama de Sofia. Dessa vez, em vez de tocar o tambor, apenas segurou a mão dela. Tia Sofia, eu cumpri minha promessa, cresci, aprendi a tocar sozinho e vim te procurar. Agora a senhora precisa acordar para me ensinar as outras músicas que prometeu. Por um instante, todos no quarto ficaram em silêncio. Então, aconteceu algo que fez a enfermeira Maria soltar um grito abafado de surpresa. Sofia apertou levemente a mão de Mateus. Era um movimento sutil, quase imperceptível, mas real. O Dr. João se aproximou rapidamente e testou os reflexos de Sofia, mas ela voltou ao estado anterior, como se aquele momento não tivesse acontecido. Eu senti, disse Mateus, com os olhos brilhando. Ela apertou minha mão. Vitória balançou a cabeça, incrédula. Isso é impossível. Ela não responde a nada há 3 meses. Mas aconteceu, insistiu Mateus. Ela me reconheceu. O Dr. João anotou tudo em seu prontuário, mas sua expressão revelava o conflito entre o ceticismo científico e o que acabara de presenciar. Vou pedir novos exames, disse ele finalmente, mas por hoje acho melhor o menino ir para casa. Mateus entregou o tambor à enfermeira Maria. A senhora pode deixar ele aqui? Talvez ela queira ouvir quando eu não estiver. Maria aceitou o instrumento com cuidado, como se estivesse recebendo algo sagrado. Qual é o seu nome, meu filho? Mateus Ribeiro. Eu moro no bairro Jardim Esperança, do outro lado da cidade. Todo dia venho para cá vender balas no semáforo em frente ao hospital, juntando dinheiro para ajudar minha avó com o aluguel. Vitória fez uma anotação mental do nome do bairro. Havia algo familiar naquele lugar, mas ela não conseguia lembrar exatamente o que. Naquela noite, depois que Mateus foi embora, a enfermeira Maria decidiu fazer um teste. Durante seu turno noturno, quando o hospital estava mais silencioso, pegou o tambor e começou a tocá-lo suavemente no quarto de Sofia. Imediatamente, os monitores mostraram as mesmas alterações que ocorriam durante o dia. Mais que isso, Sofia começou a mover os lábios, como se tentasse falar. Maria parou de tocar e se inclinou para ouvir. Mateus, sussurrou Sofia, quase inaudivelmente. A enfermeira sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Depois de 20 anos cuidando de pacientes em coma, ela nunca presenciara algo assim. Imediatamente, chamou o Dr. João. Doutor, o senhor precisa vir aqui agora. A dona Sofia falou. 20 minutos depois, o Dr. João
chegou ao hospital, acompanhado de 2 colegas neurologistas. Eles repetiram o teste com o tambor, mas Sofia voltou ao estado anterior. Enfermeira: Maria, a senhora tem certeza do que ouviu? Perguntou um dos médicos. Absolutamente. Ela disse o nome do menino. O doutor João examinou Sofia novamente, mas não encontrou nenhuma mudança em seu estado geral. Vamos intensificar o monitoramento, decidiu ele, e quero que esse menino tenha permissão para visitar diariamente. Alguma coisa está acontecendo aqui que a ciência ainda não explica. Na manhã seguinte, Mateus chegou ao hospital, como de costume, mas dessa vez foi recebido na recepção pela enfermeira Maria. Bom dia, Mateus! Hoje você tem permissão oficial para visitar a dona Sofia. Os olhos do menino brilharam. De verdade, posso subir? Claro que sim, mas primeiro preciso que me conte mais sobre o dia que você conheceu a dona Sofia. Mateus sentou na cadeira ao lado de Maria e suspirou. Foi num sábado de manhã. Minha mãe sempre tocava o tambor lá na praça central do nosso bairro. Ela tocava muito bem, sabia várias músicas bonitas que a avó dela tinha ensinado. As pessoas passavam e às vezes davam umas moedas, e a dona Sofia apareceu por lá. Sim, apareceu. Ela estava num carro grande e preto, mas pediu para o motorista parar quando ouviu a música. Desceu do carro e ficou ouvindo minha mãe tocar por uns 10 minutos. Mateus fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento. Depois, ela se aproximou e disse que a música era linda. Perguntou onde minha mãe tinha aprendido e ela contou que era uma tradição da nossa família. A tia Sofia se interessou muito e disse que queria ajudar. Que tipo de ajuda? Disse que ia voltar na semana seguinte com uma proposta. Falou que queria criar um projeto para ensinar música para as crianças do bairro. Minha mãe ficou muito feliz, mas ela não voltou. Mateus balançou a cabeça com tristeza. Quer dizer, voltou, mas foi numa terça-feira e minha mãe não estava lá. Ela tinha ido resolver umas coisas e me deixou com a dona Conceição, minha avó. Quando a tia Sofia chegou, só eu estava na praça. E o que aconteceu? Ela perguntou onde estava minha mãe, e eu expliquei. Aí ela sentou no chão do meu lado e pediu para eu tocar alguma coisa. Eu era pequeno e não sabia muito bem, mas tentei. Ela pegou as baquetas e me ensinou a posição certa dos dedos, como fazer o ritmo ficar mais bonito. A voz de Mateus ficou mais animada. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ela disse que eu tinha talento e que quando crescesse, ia me ensinar músicas mais difíceis. Prometeu que ia voltar sempre, mas não voltou mais. Voltou uma vez só, na sexta-feira daquela semana. Mas nesse dia, minha mãe já tinha ido embora. Maria notou que Mateus lutava contra as lágrimas. Sua mãe foi embora na quinta-feira à noite. Arrumou as poucas coisas que a gente tinha, me deu um beijo e disse que precisava partir. Deixou o tambor comigo e disse que um dia alguém especial ia querer ouvir de novo. E você nunca mais viu sua mãe. Mateus balançou a cabeça. Nunca mais. A tia Sofia chegou no dia seguinte e perguntou onde ela estava. Quando eu expliquei, ela começou a chorar. Disse que era culpa dela, que devia ter voltado antes. Maria sentiu o coração apertar. Estava começando a entender a conexão entre Sofia e esse menino. Ela disse mais uma coisa. Disse que ia me procurar quando eu fosse maior, que não ia se esquecer de mim. Mas depois, ela também sumiu. Os dois subiram ao 5º andar em silêncio. No quarto 507, Sofia permanecia na mesma posição de sempre, respirando com a ajuda dos aparelhos. Mateus se aproximou da cama e segurou a mão dela novamente. Tia Sofia, eu sei que a senhora está aí dentro em algum lugar. Eu cresci, como a senhora disse. Agora sei tocar bem. Aprendi sozinho e nunca esqueci as coisas que a senhora me ensinou naquele dia. A enfermeira Maria observava atentamente os monitores. Assim que Mateus tocou a mão de Sofia, os números começaram a mudar. Continua falando, Mateus, sussurrou ela. Minha avó Conceição tá doente também.
Ela tem um problema no coração e precisa de uma cirurgia cara. Eu vendo balas aqui no semáforo todo dia para juntar dinheiro, mas está muito difícil. Se a senhora acordar, talvez possa me ajudar, como prometeu ajudar minha mãe. Nesse momento, Sofia moveu levemente a cabeça na direção da voz de Mateus. A enfermeira Maria teve que cobrir a boca para não gritar de emoção. Mateus notou o movimento e continuou falando. Eu trouxe o tambor da minha mãe todos os dias porque sei que a senhora gosta dessa música. Ela sempre dizia que a música cura o coração das pessoas. Talvez possa curar o seu também. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, o Dr. João entrou no quarto naquele momento e ficou paralisado ao ver Sofia com a cabeça virada na direção de Mateus. Quando isso aconteceu? Perguntou ele em voz baixa. Agora mesmo, respondeu Maria. Ela virou a cabeça quando Mateus começou a falar. O médico se aproximou, devagar, e testou alguns reflexos básicos. Sofia não reagiu aos estímulos convencionais, mas quando Mateus falava, ela parecia responder de alguma forma. Mateus, você pode tocar o tambor de novo? Pediu o Dr. João. O menino pegou seu instrumento e começou a tocar a mesma melodia suave de sempre. Dessa vez, além dos monitores mostrarem alterações, Sofia abriu os olhos por um breve momento. Foi só por 2 segundos, mas suficiente para que todos percebessem. Ela olhou diretamente para Mateus antes de fechar as pálpebras novamente. Meu Deus, sussurrou o Dr. João. Em 20 anos de neurologia, nunca vi nada assim. Ela me viu, disse Mateus emocionado. Tenho certeza de que ela me viu. O doutor João fez várias anotações e decidiu que a partir daquele dia, Mateus teria permissão oficial para visitar Sofia diariamente. Também resolveu documentar tudo em vídeo para estudar melhor o fenômeno. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão da família Mendes, Vitória estava reunida com seu marido Eduardo em seu escritório particular. Vitória, você precisa ser racional, dizia Eduardo, um homem de 40 anos com aparência sempre impecável. Sua mãe está nesse estado há 3 meses. Os gastos com o hospital são altíssimos. Eduardo, ainda é cedo para esse tipo de conversa. Cedo? Os médicos já disseram que as chances de recuperação são mínimas. E agora vem esse menino de rua incomodando com esse tambor ridículo. Vitória olhou para o marido com uma expressão que ele não soube interpretar. Você viu os relatórios médicos de ontem? Pela primeira vez em meses, minha mãe apresentou sinais de atividade cerebral. Coincidência, retrucou Eduardo rapidamente. Você não pode levar essas fantasias a sério. E se não for coincidência? Eduardo se levantou da cadeira e começou a andar pelo escritório. Mesmo que não seja, o que muda? Ela continua em coma, continua dependendo de aparelhos para respirar. E a empresa precisa de decisões definitivas. Que tipo de decisões? Vitória, você sabe que alguns contratos importantes estão travados porque os clientes estão inseguros com a situação da Sofia. Se declararmos oficialmente a incapacidade dela, você assume de vez e podemos seguir em frente. Vitória sentiu um desconforto crescente com a conversa. Havia algo na ansiedade de Eduardo que não parecia natural. Eu já estou gerenciando tudo, Eduardo. Não vejo necessidade de apressar nada, mas pensa nos custos. O tratamento dela está custando uma fortuna por mês. Dinheiro que poderia estar sendo investido na empresa, no nosso futuro. Dinheiro que é dela, não nosso. Eduardo percebeu que tinha exagerado e mudou de estratégia. Você está certa. Claro, só estou preocupado com você. Está trabalhando demais, assumindo uma responsabilidade que não era sua. Sua mãe não ia querer te ver sofrendo assim. Vitória suspirou. Eduardo tinha seus defeitos, mas ela sabia que ele se preocupava com ela à sua maneira.
Vou dar mais algumas semanas. Se não houver melhora significativa, a gente conversa sobre outras opções. Eduardo assentiu, aparentemente satisfeito, mas Vitória não viu o sorriso calculista que ele esboçou quando ela virou as costas. No dia seguinte, Mateus chegou ao hospital, como sempre, mas encontrou um movimento diferente no quinto andar. Havia mais médicos que o normal e alguns carregavam equipamentos que ele nunca tinha visto. "O que está acontecendo?" perguntou ele a Maria. "Vão fazer uns exames especiais na Dona Sofia hoje. O Dr. João quer entender melhor o que está acontecendo." Mateus ficou preocupado. "Ela está pior?" "Não, meu filho. Na verdade está melhor. Por isso querem estudar." O Dr. João se aproximou deles, carregando uma pasta cheia de papéis. "Mateus, bom dia. Hoje vamos fazer algo diferente. Queremos gravar você tocando o tambor para Dona Sofia e, ao mesmo tempo, vamos monitorar todos os sinais dela. Isso vai machucar ela?" "Não, não vai machucar nada. Só vamos observar o que acontece no cérebro dela quando você toca." Mateus assentiu e entrou no quarto, que agora estava cheio de equipamentos médicos adicionais. Sofia permanecia na mesma posição, mas ele notou que sua respiração parecia mais tranquila. "Bom dia, tia Sofia", disse, aproximando-se da cama. "Hoje tem um monte de gente aqui para te ver melhorar." Como sempre, segurou a mão dela antes de começar a tocar. E, como sempre, os monitores cardíacos começaram a mostrar alterações, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Quando Mateus começou a tocar o tambor, as máquinas que mediam a atividade cerebral de Sofia mostraram picos de atividade muito acima do normal. "Incrível", murmurou um dos médicos especialistas. "Ela está reagindo especificamente ao som do tambor." Mateus continuou tocando, alternando entre melodias diferentes. Cada música provocava uma resposta ligeiramente diferente no cérebro de Sofia. Depois de 20 minutos de teste, o Dr. João pediu que Mateus parasse. "Muito bem, Mateus. Agora queremos fazer um teste diferente. Você pode falar com ela, mas sem tocar o tambor." Mateus assentiu e se aproximou do ouvido de Sofia. "Tia Sofia, sei que a senhora está me ouvindo. Queria que soubesse que nunca esqueci o que a senhora me ensinou e que ainda tenho esperança de aprender as outras músicas que prometeu me ensinar." Novamente, os aparelhos mostraram atividade cerebral, mas não tão intensa quanto com a música. "Agora toca o tambor, mas sem falar", instruiu o Dr. João. Mateus obedeceu, e os picos de atividade voltaram a aparecer, ainda mais intensos que antes. Após 2 horas de testes, os médicos tinham uma pilha de dados para analisar. O Dr. João se aproximou de Mateus. "Mateus, você acabou de nos ajudar a descobrir algo muito importante. O cérebro da Dona Sofia está funcionando muito melhor do que pensávamos. Ela ouve tudo, processa tudo, mas, por alguma razão, não consegue responder normalmente. Mas ela vai acordar? Não posso prometer nada, mas hoje temos muito mais esperança que ontem." Mateus sorriu pela primeira vez em dias. "Posso continuar vindo tocar para ela?" Claro que sim. Na verdade, acho que isso é fundamental para a recuperação dela." Naquela tarde, Vitória foi ao hospital para conversar com o Dr. João sobre os resultados dos exames. "Doutora Vitória, preciso ser honesto com você. Sua mãe não está em coma vegetativo, como pensávamos inicialmente. Ela está em um estado que chamamos de síndrome de encarceramento. Isso significa que ela está consciente, mas não consegue se comunicar nem se mover normalmente." Vitória se sentou pesadamente na cadeira. "Quer dizer que ela está consciente de tudo o que acontece ao redor dela?" "Exatamente. E a música desse menino está funcionando como uma ponte entre o cérebro dela e o mundo exterior." "Como isso é possível? Ainda não sabemos, mas os dados de hoje mostram que, quando Mateus toca o tambor, áreas do cérebro da sua mãe, que estavam inativas, voltam a funcionar temporariamente." Vitória ficou em silêncio por alguns minutos,
processando a informação. Doutor, isso significa que ela pode me ouvir quando falo com ela? Provavelmente sim. E ela está sofrendo? O doutor João pensou cuidadosamente antes de responder. Não temos como saber com certeza, mas os padrões cerebrais dela durante as sessões com Mateus mostram sinais associados a prazer e relaxamento, não a dor ou ansiedade. Vitória se levantou e pediu para ser levada ao quarto da mãe. Quando chegou lá, encontrou Mateus se despedindo de Sofia. Até amanhã, tia Sofia. Vou praticar uma música nova para tocar para a senhora. Vitória esperou Mateus sair e se aproximou da cama. Mãe, se a senhora pode me ouvir, quero que saiba que estou cuidando de tudo. A empresa está funcionando bem, os projetos estão avançando, mas sinto muito a sua falta. Pela primeira vez em meses, Vitória falou com Sofia como se ela estivesse acordada, contando sobre os desafios do trabalho, as decisões que precisava tomar, sobre como se sentia insegura às vezes. Enquanto falava, notou que os números nos monitores mudavam sutilmente, como se Sofia estivesse reagindo à sua voz também. Mãe, esse menino, Mateus, tem algo especial nele. Ele tem uma conexão com a senhora que eu não entendo, mas que claramente está ajudando. Vou fazer o que for preciso para ele continuar vindo aqui. Naquela noite, quando Vitória chegou em casa, encontrou Eduardo no escritório revisando uns papéis que ela não reconheceu. Que documentos são esses? Perguntou ela. Eduardo fechou a pasta rapidamente. Nada importante, só alguns contratos que preciso revisar para a empresa. Que contratos? Eu cuido de todos os contratos da empresa. São umas coisas menores que você me delegou na semana passada. Vitória sabia que não tinha delegado nada a Eduardo recentemente, mas decidiu não confrontá-lo naquele momento. Estava cansada demais para uma discussão. Eduardo, falei com o doutor João hoje. Minha mãe está melhor do que pensávamos. Ela está consciente, mas não consegue se comunicar. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. Como assim melhor? Não está em coma vegetativo. Está consciente, mas não pode se comunicar. Eduardo pareceu visivelmente desconfortável. Mas isso não muda nada, né? Ela ainda depende dos aparelhos. Muda tudo, Eduardo. Significa que há uma esperança real de recuperação e esse menino realmente está ajudando ela. Vitória, você não pode se deixar levar por falsas esperanças. Mesmo que ela esteja consciente, não há garantia de que vá melhorar. Por que você parece tão incomodado com a possibilidade de ela melhorar? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Eu? Incomodado? Claro que não. Só estou preocupado que você se iluda e depois se decepcione. Vitória o observou por um momento. Havia algo diferente no comportamento dele, algo que ela não conseguia identificar. Vou subir para dormir. Amanhã vai ser um dia longo. Eduardo esperou ela subir e voltou a abrir a pasta de documentos. Eram papéis relacionados à declaração de incapacidade mental de Sofia e à transferência de poderes legais. Ele tinha consultado 3 advogados diferentes nas últimas semanas, sempre usando o nome de Vitória, sem que ela soubesse. Pegou o telefone e discou um número anotado num papel à parte. Doutor Ernesto, é o Eduardo. Preciso falar com o senhor urgentemente. Sim. Sobre o caso da Sofia Mendes. Não. Surgiram algumas complicações. Na manhã seguinte, Mateus chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Passou a noite inteira pensando em Sofia e tinha uma estranha sensação de que ela precisava dele. Quando chegou ao 5º andar, encontrou uma agitação incomum. Vários médicos corriam pelo corredor e havia uma ambulância estacionada na entrada do hospital. Maria, o que aconteceu? Perguntou ele preocupado. Calma, meu filho. Não aconteceu nada com a dona Sofia. É outro paciente. Mateus suspirou aliviado e se dirigiu ao quarto 507. Ao entrar, se surpreendeu ao encontrar Vitória sentada ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Bom dia, Mateus, disse ela sem levantar o olhar. Cheguei cedo hoje. Queria falar com a minha mãe antes de você chegar. Ela está bem?
Sim, na verdade. O doutor João disse que ela tá melhor por sua causa. Mateus se aproximou do outro lado da cama. Posso tocar para ela? Vitória assentiu. Enquanto Mateus começava a tocar o tambor, ela observava atentamente o rosto da mãe, procurando qualquer sinal de reação, e então viu. Sofia moveu ligeiramente os lábios, como se tentasse cantar junto com a música. Mateus, para um momento, disse. Vitória. O menino obedeceu. Mãe, se a senhora pode me ouvir, tente mexer os dedos. E esperaram alguns segundos, mas nada aconteceu. Agora, Mateus, toca de novo, mas bem devagar. Quando a música recomeçou, Sofia moveu os dedos sutilmente, como se tentasse seguir o ritmo. Vitória sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tá tentando tocar junto, sussurrou. Mateus parou de tocar e se aproximou de Sofia. Tia Sofia, a senhora quer que eu ensine a sua filha também? Vitória olhou para Mateus, surpresa. Você faria isso? Claro. A tia Sofia sempre dizia que a música é para ser compartilhada. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Sofia abriu os olhos por alguns segundos e olhou diretamente para Vitória. Não foram só 2 segundos como das outras vezes, foram quase 10 segundos de contato visual direto. Mãe, sussurrou Vitória. Sofia tentou falar, mas só um som rouco saiu da garganta dela. Ainda assim, era a primeira vez que ela tentava vocalizar algo desde o colapso. Mateus pegou o tambor e o ofereceu a Vitória. Tenta tocar para ela, eu te ensino. Vitória nunca tinha tocado um instrumento na vida, mas segurou as baquetas como Mateus mostrou. Agora bate assim, bem devagar, instruiu ele, guiando as mãos dela. O som que saiu foi desafinado e irregular, mas quando Vitória olhou para Sofia, viu que ela sorria levemente. Ela tá sorrindo, disse Vitória, emocionada. Sim, é verdade. Ela sempre sorria quando ouvia música, mesmo que não fosse muito boa, disse Mateus, rindo. O doutor João chegou nesse momento e ficou parado na porta, observando a cena. Uma paciente em coma há 3 meses sorria, enquanto a filha aprendia a tocar tambor com um menino de 8 anos. Bom dia, disse aproximando-se. Como ela está hoje? Melhor, respondeu Vitória. Abriu os olhos e tentou falar. O doutor João examinou Sofia rapidamente e confirmou que os sinais vitais dela estavam mais estáveis que nunca. Mateus, você pode tocar um pouco mais? Quero testar uma coisa. Enquanto Mateus tocava, o doutor João segurava a mão de Sofia e fazia perguntas simples. Sofia, se a senhora pode me ouvir, aperte minha mão. Ela apertou fracamente. Se reconhece a sua filha, aperta 2 vezes. 2 pequenas pressões. Se reconhece o Mateus, aperta 3 vezes. 3 pressões distintas. O doutor João se virou para a Vitória com um sorriso no rosto. Vitória, sua mãe está voltando. Querido ouvinte, se está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, naquela tarde, enquanto Mateus estava no hospital, uma tragédia acontecia do outro lado da cidade. Dona Conceição, a avó dele, desmaiou em casa e foi levada às pressas para o Hospital Geral do bairro. Quando Mateus chegou em casa no fim da tarde, encontrou a vizinha Dona Dolores esperando por ele. Mateus, meu filho, sua avó passou mal hoje. Tá no hospital. O menino sentiu o mundo desabar. Dona Conceição era a única família que restava para ele, a pessoa que cuidava dele desde que a mãe foi embora. Tá muito grave? Perguntou ele, com a voz trêmula. Os médicos disseram que o coração dela tá fraco. Precisa de uma cirurgia urgente. Mas o quê? A cirurgia custa muito dinheiro, Mateus. Mais do que vocês podem juntar. Mateus sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo o dinheiro que ele tinha juntado, vendendo balas nos últimos 2 anos, não seria suficiente nem para começar a pagar uma cirurgia cardíaca. Quanto custa? 15 mil reais. O número ecoou na cabeça de Mateus como um trovão. 15 mil reais. Era mais dinheiro
do que ele tinha visto na vida inteira. Posso ver ela? Claro que sim. Eu te levo para lá. No Hospital Geral, Mateus encontrou Dona Conceição conectada a vários aparelhos, numa situação que lembrava muito a de Sofia. A diferença era que ali não tinha médicos particulares, enfermeiras dedicadas ou equipamentos de última geração. Vovó, sussurrou ele, pegando a mão dela. Conceição abriu os olhos devagar. Mateus, meu neto, como você tá? Eu é que devia perguntar isso para a senhora. Tô bem, meu filho. Não se preocupa comigo. Mas Mateus podia ver na expressão dela que não estava bem. Conceição sentia dor. Estava assustada e tentava parecer forte para não preocupá-lo. Vovó, eu vou conseguir o dinheiro para sua cirurgia. Não sei como, mas vou conseguir. Mateus, não fala bobagem, é muito dinheiro. Eu prometo. Do mesmo jeito que prometi para a tia Sofia que voltaria a tocar para ela. Conceição apertou a mão do neto. Quem é essa tia Sofia? Mateus contou para a avó sobre Sofia, sobre o tambor, sobre as visitas diárias ao hospital. Conceição ouviu tudo em silêncio. Mateus, essa mulher é especial na sua vida. Talvez ela possa te ajudar de alguma forma. Mas ela também está doente, vovó. Está há 3 meses em coma. Às vezes, as pessoas doentes ajudam mais que as saudáveis. O coração delas fica mais sensível. Mateus passou a noite inteira no Hospital Geral, dividindo o tempo entre conversar com a avó e pensar em como conseguir dinheiro para a cirurgia. Na manhã seguinte, chegou ao Hospital Santa Maria, com os olhos vermelhos de tanto chorar e de não dormir. Maria notou imediatamente que algo estava errado. Mateus, o que aconteceu, meu filho? Ele contou sobre Dona Conceição, sobre a cirurgia, sobre os 15 mil reais que não tinha. Maria sentiu o coração apertar. Em seus 20 anos de hospital, tinha visto muitas famílias passarem por situações parecidas. Mateus, sua avó ainda é jovem? Tem 65 anos. Sim, é jovem. Com a cirurgia certa, pode viver muitos anos mais. Mas eu não tenho o dinheiro. Maria pensou por um momento. Mateus, você já contou isso para Dona Sofia? Como vou contar? Ela não fala, mas ela ouve, e pelas reações que tem quando você fala, tenho certeza de que entende tudo. Mateus assentiu, e eles subiram para o 5º andar. Quando chegaram ao quarto 507, encontraram Vitória conversando com Sofia. Bom dia, Mateus, disse Vitória. Minha mãe está mais receptiva hoje. Abriu os olhos várias vezes durante a manhã. Mateus se aproximou da cama, mas Vitória notou que ele estava diferente. Mateus, você está bem? Ele contou sobre Dona Conceição, sobre a cirurgia, sobre a tentativa desesperada de encontrar uma solução. Não sei o que fazer, disse, pegando a mão de Sofia. Tia Sofia, minha avó está doente igual a senhora, mas precisa de uma cirurgia que eu não posso pagar. Sofia abriu os olhos quando ouviu a voz de Mateus. Dessa vez, os olhos dela permaneceram abertos por mais tempo e ela olhou diretamente para ele. Vitória observou a reação da mãe e sentiu algo se mexer no peito. Sofia tentava se comunicar desesperadamente. Mateus, continua falando, conta tudo para ela. Eu vendo balas todo dia para juntar dinheiro, mas 15 mil reais é muito. Vou demorar anos para juntar essa quantia, e minha avó não tem tanto tempo. Sofia tentou falar novamente. Dessa vez, conseguiu emitir um som mais claro que soou como ajuda. Mãe, disse Vitória. Ela está tentando dizer ajuda. Sofia piscou uma vez, o que Vitória interpretou como sim. Mateus, acho que minha mãe quer ajudar a sua avó. Mas como? Ela não pode sair daqui. Vitória olhou para Mateus e depois para Sofia. Tomou uma decisão naquele momento. Mateus, eu vou pagar a cirurgia da sua avó, senhora Vitória. A senhora já está ajudando a minha mãe todo dia. É o mínimo que posso fazer, mas é muito dinheiro para vocês. Muito dinheiro para minha família é o que gastamos no hospital em uma semana. Mateus sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. De verdade, a senhora faria isso? Já estou fazendo.
Vou ligar para o hospital agora e autorizar a cirurgia. Sofia apertou a mão de Mateus com mais força do que tinha conseguido desde que acordou. Era como se aprovasse a decisão da filha. Tia Sofia, muito obrigado, sussurrou Mateus. Vitória pegou-lhe o telefone e ligou para o Hospital Geral. Em 15 minutos, tinha autorizado o pagamento de toda a cirurgia de Dona Conceição. Pronto, disse. Sua avó vai ser operada hoje mesmo. Mateus não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de alívio e gratidão. Como vou agradecer? Continua tocando para minha mãe. Continua ajudando ela a voltar para a gente. Nesse momento, Eduardo chegou ao hospital. Tinha decidido ir para tentar convencer o Dr. João a dar um relatório mais pessimista sobre o estado de Sofia. Quando entrou no quarto e viu Mateus tocando o tambor, Sofia com os olhos abertos e Vitória sorrindo, sentiu um profundo mal-estar. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Boas notícias, Eduardo, disse Vitória. Minha mãe está melhorando muito. Hoje ficou com os olhos abertos vários minutos. Melhorando. Eduardo forçou um sorriso. Que bom. Mas internamente estava desesperado. Se Sofia se recuperasse, todos os planos dele iriam por água abaixo. O Dr. João está otimista? Perguntou. Muito otimista. Disse que nunca viu uma recuperação tão rápida num caso como o dela. Eduardo assentiu, mas, mentalmente, já planejava o próximo passo. Vitória, posso falar com você lá fora? Saíram do quarto, deixando Mateus tocando para Sofia. Vitória, você não acha que está se empolgando demais com essas pequenas melhoras? Eduardo abriu os olhos, apertou minha mão, tentou falar. Como são pequenas melhoras, mas ainda depende dos aparelhos. Ainda não consegue se virar sozinha por enquanto. Mas o Dr. João disse que, se continuar melhorando nesse ritmo, pode estar completamente acordada em algumas semanas. Eduardo sentiu o pânico subindo pelo peito. Algumas semanas? Ele realmente disse isso? Disse. Por que tão surpreso? Achei que você ia ficar contente. Tô contente, claro. Só me parece rápido demais para ser real. Vitória o observou atentamente. Tinha algo no comportamento de Eduardo que estava incomodando ela cada vez mais. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você quer que minha mãe se recupere? A pergunta pegou Eduardo completamente de surpresa. Como você pode perguntar uma coisa dessas? Claro que quero. Então, por que toda vez que te conto uma boa notícia sobre ela, você parece decepcionado? Vitória, você está imaginando coisas. Tô preocupado com você, só isso. Preocupado. Como você está se dedicando tanto à recuperação dela que não está prestando atenção em outras coisas importantes? Que outras coisas? Eduardo hesitou. Estava se aproximando perigosamente de revelar as verdadeiras intenções dele. A empresa, nosso casamento, nosso futuro. A empresa está bem, Eduardo. E nosso casamento. Bom, talvez seja a hora de a gente falar sobre isso também. O que você quer dizer? Quero dizer que depois que minha mãe melhorar, a gente vai precisar reavaliar algumas coisas na nossa vida. Eduardo sentiu que estava perdendo o controle da situação. Vitória, sei que você está passando por muito estresse. Que tal a gente tirar umas férias quando tudo isso acabar? Quando tudo isso acabar? Eduardo, isso não vai acabar. Minha mãe vai se recuperar e voltar para a nossa vida. É isso que está te incomodando? Eduardo percebeu que tinha pisado em terreno perigoso. Claro que não. Só estou preocupado que você crie expectativas muito altas. Minhas expectativas estão baseadas nos relatórios médicos e no que estou vendo com meus próprios olhos. E se ela não se recuperar completamente e se ficar com sequelas permanentes, então a gente lida com isso quando acontecer. Mas não vou desistir dela enquanto houver esperança. Eduardo assentiu, mas, mentalmente, já formava um novo plano. Se não conseguisse convencer Vitória a desistir de Sofia, teria que encontrar outra forma de resolver o problema. Naquela tarde, enquanto Mateus estava no Hospital Geral, acompanhando a cirurgia de Dona Conceição, Eduardo voltou ao Hospital Santa Maria.
Encontrou o doutor João no escritório dele e pediu para falar em particular. Doutor, quero falar sobre o caso da minha sogra. Claro, senhor Eduardo. No que posso ajudar? Tô preocupado que minha esposa está se iludindo com a recuperação dela. O doutor João o olhou com atenção. Por que diz isso? Ela está interpretando pequenos reflexos como sinais de consciência. Isso não pode ser saudável para ela. Senhor Eduardo, os sinais que sua sogra está apresentando não são pequenos reflexos, são evidências claras de atividade cerebral consciente. Mas, doutor, vamos ser realistas. Depois de 3 meses em coma, quais são as chances reais de uma recuperação completa? Normalmente seriam baixas, mas esse caso é atípico. A resposta dela à musicoterapia é extraordinária. Musicoterapia? O senhor chama esse menino tocando tambor de musicoterapia? Exatamente. E está funcionando melhor que qualquer tratamento que eu já vi. Eduardo mudou de estratégia. Doutor, posso ser franco com o senhor? Claro. Estou preocupado que esse menino possa ter segundas intenções. Ele vem de uma família muito pobre e agora minha esposa está até pagando a cirurgia da avó dele. O doutor João recostou-se na cadeira. Senhor Eduardo, em 20 anos de medicina, aprendi a reconhecer quando uma criança é genuína. Mateus não tem segundas intenções. Ele realmente se importa com sua sogra. Mas o senhor não acha estranha essa conexão tão forte entre eles? Acho interessante e terapeuticamente eficaz. Eduardo percebeu que não conseguiria convencer o doutor João. Doutor, teoricamente, se a família quisesse interromper o tratamento, isso seria possível? A pergunta fez o doutor João se endireitar na cadeira. Senhor Eduardo, por que faria uma pergunta dessas? É só uma questão teórica. Bom, teoricamente, se a paciente fosse declarada legalmente incapaz e se a família responsável decidisse interromper o tratamento, seria possível. Mas por que pensar nisso quando ela está melhorando? Como eu disse, é só curiosidade. O doutor João fez algumas anotações depois que Eduardo saiu. Tinha algo no comportamento dele que o deixava desconfortável. No Hospital Geral, a cirurgia de Dona Conceição foi um sucesso. Mateus estava na sala de espera quando o cirurgião veio dar a notícia. A operação correu muito bem. Sua avó vai se recuperar completamente. Mateus chorou de alívio. Em menos de 24 horas, ele viveu o desespero de quase perder a avó e a alegria de vê-la a salvo. Doutor, quando ela vai poder ir para casa? Em cerca de 1 semana, se não houver complicações. Mateus ligou para o Hospital Santa Maria e pediu para falar com Vitória. Senhora Vitória, sou eu, Mateus. A cirurgia da minha avó foi um sucesso. Que notícia maravilhosa, Mateus. Estou muito feliz. Queria agradecer de novo. A senhora salvou a vida da minha avó. Mateus, você está salvando a vida da minha mãe todos os dias. Somos nós que te devemos gratidão. Posso ir amanhã tocar para tia Sofia? Claro. Aliás, ela estava inquieta hoje sem você aqui. Inquieta? Ficou olhando para a porta várias vezes, como se estivesse esperando alguém. Mateus sorriu do outro lado da linha. Eu também estava com saudade dela. No dia seguinte, Mateus chegou ao hospital, radiante. A cirurgia da avó foi um sucesso e ele estava ansioso para compartilhar a boa notícia com Sofia. Quando entrou no quarto 507, levou um susto. Sofia estava sentada na cama, apoiada por travesseiros, com os olhos abertos e um leve sorriso no rosto. Tia Sofia, exclamou ele, a senhora está acordada. Sofia tentou falar, mas ainda só conseguia sussurros roucos. Matius, conseguiu dizer. Mateus correu para chamar Maria. Quando Maria chegou, encontrou Sofia tentando se comunicar com Mateus por gestos e sussurros. Mateus, isso é incrível. Ela está muito mais receptiva hoje. O doutor João chegou minutos depois e ficou impressionado com o progresso. Sofia, a senhora me ouve claramente? Ela assentiu com a cabeça. Sabe onde está? Outro assentimento. Sabe quem é esse menino? Sofia olhou para Mateus e sussurrou. Meu menino especial. Mateus sentiu o coração disparar.
Tia Sofia, a senhora lembra do que me prometeu? Sofia fez um esforço para falar mais claramente. Música, ensinar para você. Isso mesmo. E a senhora lembra da minha mãe? O rosto de Sofia ficou triste. Perdão. Não pude ajudar. Não foi sua culpa, tia Sofia. Minha mãe precisava ir embora de qualquer jeito. Onde ela tá? Mateus hesitou. Não sei, tia Sofia. Ela foi embora quando eu era pequeno. Sofia pegou a mão de Mateus com mais firmeza do que conseguira até então. Agora, eu cuido de você. O Dr. João estava documentando tudo, impressionado com a rapidez da recuperação. Sofia, vou fazer alguns testes para ver como estão suas funções cognitivas. Tudo bem? Ela assentiu. Durante a hora seguinte, o Dr. João testou memória, raciocínio, coordenação motora e funções da fala. Sofia respondia tudo corretamente, embora ainda com dificuldade para falar. Mateus, você pode tocar um pouco para ela? Pediu o médico. Enquanto Mateus tocava, Sofia fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, parecia realmente em paz. Doutor João, sussurrou ela, depois que Mateus parou de tocar. Preciso falar com Vitória. Ela tá vindo para cá. Deve chegar em alguns minutos. Quando Vitória chegou e viu a mãe sentada e falando, não conseguiu controlar a emoção. Mãe, a senhora tá mesmo de volta? Vitória, minha filha querida. Mãe e filha se abraçaram pela primeira vez em 3 meses. Mateus presenciou a cena com lágrimas nos olhos. Mãe, como a senhora está se sentindo? Cansada, mas bem. Mateus me trouxe de volta. Vitória olhou para Mateus com profunda gratidão. Mãe, Mateus estava me contando que a senhora conheceu a mãe dele. O rosto de Sofia ficou sério. Preciso contar, né? Sobre a Lorena. Lorena era o nome da minha mãe? Perguntou Mateus. Sim, Lorena. Ribeiro, moça linda, muito talentosa. Sofia fez um esforço para organizar os pensamentos e falar mais claramente. Ela tocava tambor na praça para conseguir dinheiro para vocês dois. Eu lembro disso. Quando conheci vocês, quis ajudar a criar um projeto musical na comunidade. E por que não deu certo? Sofia respirou fundo. Porque descobri que a Lorena era minha sobrinha. Mateus e Vitória olharam para ela, surpresos. Como assim, mãe? Lorena era filha da minha irmã, Glória, que se afastou da família anos antes. Mateus sentiu o mundo girar de novo. Isso quer dizer que você, Mateus, é meu sobrinho neto. O silêncio tomou conta do quarto. Mateus tentava processar a informação de que tinha encontrado a família sem saber. Mas por que minha mãe foi embora? Sofia fechou os olhos como se a lembrança doesse. Quando contei que éramos família, ela ficou com medo. Medo de quê? Medo de não ser boa o suficiente para nossa família. Lorena sempre se sentiu rejeitada por ter saído de casa jovem, mas a senhora ia ajudar ela. Tentei convencer, mas ela disse que você merecia uma família melhor que a que ela podia te dar. Mateus começou a chorar. Ela foi embora por minha causa. Não, Mateus, ela foi embora porque te amava demais. Queria que você tivesse tudo o que ela não podia te dar. Vitória se aproximou de Mateus. Mateus, isso significa que você é meu primo. Ele a olhou através das lágrimas. De verdade? De verdade, você é da nossa família. Sofia pegou a mão de Mateus novamente. Por isso, você me trouxe de volta. Sua mãe sabia que um dia a gente ia precisar um do outro. O Dr. João, que tinha presenciado toda a revelação, se aproximou. Sofia precisa descansar agora. Foi muita emoção para um dia. Doutor, Mateus pode ficar? Claro que sim. Vitória se despediu e foi para casa processar tudo o que tinha descoberto. Quando chegou, encontrou Eduardo esperando com uma expressão ansiosa. Como ela está hoje? Muito melhor, Eduardo. Tá falando. Se comunica normalmente. Falando? Eduardo não conseguiu esconder a preocupação. Sim, e descobrimos algo incrível. Mateus é nosso parente. É sobrinho neto da minha mãe. Eduardo sentiu o chão sumir
sob os pés. Parente? A mãe dele era sobrinha da minha mãe. Mateus é da nossa família. Vitória, você tem certeza disso? Não é só coincidência? Minha mãe contou toda a história. Não é coincidência. Eduardo subiu para o quarto sem dizer mais nada. Precisava pensar urgentemente num novo plano. Pegou o telefone e discou o mesmo número da noite anterior. Doutor Ernesto, preciso de uma consulta urgente. Não, pessoalmente. Hoje à noite, se possível. É sobre declaração de incapacidade mental. Sim, sei que a paciente está melhorando, mas preciso saber as opções legais. No hospital, Mateus tinha adormecido na cadeira ao lado da cama de Sofia. A enfermeira Maria o cobriu com um cobertor e continuou sua ronda. Sofia, embora cansada, não conseguia dormir. Estava revivendo toda a história com Lorena e Mateus, sentindo uma mistura de alegria por ter encontrado o menino e tristeza por não ter podido ajudar Lorena quando ela mais precisou. Observando Mateus dormir, Sofia tomou uma decisão. Assim que se recuperasse completamente, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que Mateus tivesse a vida que a mãe dele queria para ele. Na manhã seguinte, o Dr. João chegou cedo para fazer novos exames em Sofia. Encontrou Mateus ainda dormindo na cadeira e Sofia acordada, observando o menino. Bom dia, Sofia. Como passou a noite? Bem, doutor, quando poderei sair daqui? Se continuar melhorando nesse ritmo, talvez em uma semana, mas vai precisar de fisioterapia para recuperar totalmente os movimentos. E Mateus, pode continuar vindo aqui? Claro. Aliás, acho que ele é parte essencial do seu tratamento. Mateus acordou e sorriu ao ver Sofia conversando com o Dr. João. Bom dia, tia Sofia. Bom dia, meu menino. O Dr. João fez novos testes e ficou impressionado com os resultados. Sofia, sua recuperação está sendo extraordinária. As funções cerebrais estão praticamente normais. É por causa do Mateus. Posso perguntar por que a música dele tem esse efeito na senhora? Sofia pensou por um momento. A música me conecta com a Lorena e com o amor que sinto por ele. É como se ela estivesse tocando para mim através dele. Mateus pegou o tambor. Quer que eu toque a música que minha mãe mais gostava? Sofia assentiu, entusiasmada. Mateus começou a tocar uma melodia diferente das outras, mais melancólica e emotiva. Enquanto tocava, Sofia fechou os olhos e algumas lágrimas rolaram pelo rosto dela. Era essa. Ela tocava essa música quando estava triste. Como a senhora sabe? Porque ouvi ela tocar essa música na noite antes de ir embora. Ela estava embaixo da minha janela no hospital, se despedindo de você de longe. Mateus parou de tocar. Ela veio se despedir de mim? Veio. Ela ficou lá 1 hora tocando e chorando. Tentei descer para falar com ela, mas quando cheguei lá embaixo, ela já tinha ido. Por que ela não subiu para falar comigo? Porque sabia que, se te visse, não conseguiria ir embora. E ela acreditava que precisava ir para que você tivesse a chance de uma vida melhor. Mateus começou a entender melhor a decisão da mãe. Ela realmente me amava. Te amava mais que a própria vida, Mateus. Nesse momento, Vitória chegou acompanhada de um homem que Mateus não conhecia. Mãe, trouxe alguém para conhecer o Mateus. Este é o Dr. Alexandre Mendes, nosso advogado de família. O Dr. Alexandre se aproximou de Mateus. Mateus, Vitória me contou sua história. Vim para conversar sobre sua situação legal. Minha situação legal? Você está sob a guarda da sua avó, correto? Sim, da minha avó Conceição. E ela está bem de saúde? Sim. A cirurgia foi um sucesso. O Dr. Alexandre olhou para Sofia e Vitória. Mateus, sua tia Sofia gostaria de te fazer uma proposta. Mateus olhou para Sofia, que fez um esforço para falar mais claramente. Mateus, quero que você venha morar com a gente. Você, sua avó e eu. Podemos ser uma família de verdade. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. A senhora realmente quer isso? Quero mais que tudo no mundo.
E sua avó também será bem-vinda. Nossa casa é grande e vocês nunca mais vão precisar se preocupar com dinheiro. Mateus olhou para o doutor Alexandre. Isso é possível? Sim, é possível, mas precisa ser feito corretamente, respeitando sua avó e os desejos dela. Posso falar com ela primeiro? Claro, disse Vitória. Aliás, que tal a gente visitar ela agora? Gostaria de conhecê-la pessoalmente. 2 horas depois, Vitória, Mateus e o doutor Alexandre estavam no Hospital Geral visitando Dona Conceição. Dona Conceição, sou Vitória, filha da Sofia. Quero agradecer pelo que Mateus fez pela minha mãe. Minha filha, seu Mateus é um anjo. Se ele ajudou sua mãe, foi porque o coração dele pediu. Vitória explicou toda a situação para Conceição, a descoberta do parentesco, a proposta de morarem juntos, as possibilidades que isso abriria para Mateus. Dona Conceição, a senhora não precisa decidir nada agora, mas queremos que saiba que tem um lugar para vocês na nossa família. Conceição pegou a mão de Mateus. Meu neto, o que você quer? Vovó, quero que a gente seja uma família feliz. Se a senhora aceitar, acho que pode ser bom para todo mundo, e a senhora não vai se esquecer de mim quando eu estiver morando numa mansão. Mateus riu. Vovó, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Nunca ia me esquecer da senhora. Conceição olhou para Vitória. Minha filha, você parece uma boa pessoa, e se sua mãe é família do Mateus, então vocês também são minha família. Isso é um sim? É um vamos tentar e ver no que dá. Vitória sorriu. É tudo o que podemos pedir. Quando voltaram para o Hospital Santa Maria, encontraram uma situação tensa. Eduardo estava no quarto de Sofia, conversando com um homem que Mateus não conhecia. Vitória, onde você estava? Perguntou Eduardo quando ela entrou, visitando a avó do Mateus. Por quê? Este é o Dr. Ernesto, um especialista em neurologia, que consultei para dar uma segunda opinião sobre o caso da sua mãe. Sofia olhou para o Dr. Ernesto com desconfiança. Eu não pedi segunda opinião. O Dr. Ernesto se aproximou da cama. Dona Sofia, é só um procedimento de rotina. Vou fazer alguns testes para confirmar sua recuperação. Que tipo de testes? O Dr. Ernesto começou a fazer perguntas estranhas para Sofia, sobre datas que ela não poderia saber, sobre eventos que aconteceram durante o coma, sobre detalhes específicos que pareciam armadilhas. Mateus notou que algo estava errado. Tia Sofia, a senhora não precisa responder se não quiser. O Dr. Ernesto olhou para Mateus com irritação. Menino, isso é um exame médico sério. E o quê? Ela está muito melhor. O Dr. Ernesto continuou com perguntas cada vez mais confusas e contraditórias. Sofia começou a se agitar. Não entendo por que essas perguntas. O Dr. João chegou nesse momento e notou imediatamente que algo estava acontecendo. Com licença, quem é esse médico? Dr. Ernesto, especialista em neurologia, respondeu Eduardo rapidamente. Ele tem autorização para examinar minha paciente? O marido da filha me consultou para uma segunda opinião. O Dr. João olhou para Eduardo com desaprovação. Senhor Eduardo, qualquer consulta adicional deve ser discutida comigo primeiro. Dr. João, é só uma avaliação complementar. Dr. Ernesto, posso ver suas credenciais? O Dr. Ernesto mostrou seus documentos, mas o Dr. João notou que ele era especializado em declarações de incapacidade mental, não em recuperação de coma. Dr. Ernesto, que tipo de segunda opinião o senhor está dando exatamente? A pergunta deixou o Dr. Ernesto desconfortável. Estou avaliando o nível de recuperação cognitiva da paciente. Para quê? Para determinar se ela está apta para tomar decisões legais. O Dr. João entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Dr. Ernesto, essa consulta acabou. Minha paciente está se recuperando excepcionalmente bem e não precisa de avaliação de capacidade mental. Doutor, preciso completar minha avaliação. Não precisa. Senhor Eduardo, posso falar com o senhor lá fora? Eduardo saiu de má vontade do quarto com o Dr. João.
Senhor Eduardo, o que o senhor está tentando fazer exatamente? Nada fora do comum, doutor. Só quero garantir que ela está realmente bem. Ela está bem. Está se recuperando de forma extraordinária. Por que traria um especialista em incapacidade mental? Eduardo percebeu que tinha sido descoberto. Doutor, minha esposa está se empolgando demais com a recuperação. Só quero proteger a família de decisões precipitadas. Que decisões? Ela quer trazer esse menino para morar com a gente. Quer mudar a empresa para incluir projetos sociais. Está tomando decisões importantes baseadas na emoção. O doutor João finalmente entendeu a situação toda. Senhor Eduardo, sua sogra está completamente lúcida e capaz de tomar as próprias decisões. Qualquer tentativa de declarar incapacidade seria fraudulenta. Doutor, o senhor não entende. Estou tentando proteger minha família. Proteger do quê? Da felicidade, da recuperação, de uma nova chance de vida? Eduardo não conseguiu responder. O doutor João voltou para o quarto e encontrou Sofia visivelmente abalada. Sofia, como a senhora está se sentindo? Confusa? Por que ele fez aquelas perguntas? Não se preocupe, ele não vai mais incomodar a senhora. Vitória se aproximou da mãe. Mãe, o que o Eduardo estava tentando fazer? Acho que ele queria provar que eu não estou bem. Mateus pegou a mão de Sofia. Tia Sofia, a senhora está bem. Eu sei porque sinto. Sofia sorriu para Mateus. Obrigada, meu menino. Você sempre me protege. O doutor João se dirigiu a Vitória. Vitória, preciso falar com você sobre algumas questões legais importantes. Saíram do quarto deixando Mateus com Sofia. Vitória, seu marido tentou trazer um médico para declarar sua mãe mentalmente incapaz. O quê? O doutor Ernesto é especialista em avaliações para declaração de incapacidade mental, não em recuperação de coma. Vitória sentiu a raiva subir pelo peito. Então, o Eduardo estava tentando declarar minha mãe incapaz enquanto ela está se recuperando? Exatamente. E devo alertar que ele pode tentar outras formas de interferir na recuperação dela. Que outras formas? Legalmente, ele pode tentar argumentar que os gastos com o tratamento são excessivos ou que as visitas do Mateus são prejudiciais. Mas nada disso é verdade. Claro que não. Mas pessoas com más intenções podem distorcer qualquer coisa. Vitória voltou para o quarto determinada. Encontrou Eduardo ainda conversando com o Dr. Ernesto no corredor. Eduardo, preciso falar com você agora. Ela o levou para uma sala reservada. Eduardo, o que você está fazendo? Vitória, posso explicar? Então explica por que trouxe um especialista em incapacidade mental para avaliar minha mãe que está se recuperando. Eduardo percebeu que não podia negar. Vitória, estou preocupado com as decisões que você está tomando. Que decisões? Trazer esse menino para morar com a gente, gastar dinheiro com cirurgias de estranhos, mudar o foco da empresa. Eduardo, Mateus não é estranho, é da nossa família. E as decisões sobre a empresa são minhas e da minha mãe. Vitória, você não está pensando com clareza. Estou pensando mais claramente que nunca. A questão é, por que você não quer que minha mãe se recupere? Isso é ridículo. É? Então explica por que toda vez que te conto uma boa notícia sobre ela, você parece decepcionado. Eduardo hesitou novamente. Vitória, só quero proteger nosso futuro. Nosso futuro inclui minha mãe, Eduardo, e o Mateus também. Esse menino vai mudar completamente nossas vidas. Sim, para melhor. Como você pode ter certeza? Porque ele trouxe minha mãe de volta. Porque ele mostrou para nossa família o que realmente importa. Eduardo percebeu que estava perdendo Vitória. Vitória, se você insistir nesse caminho, talvez a gente precise repensar nosso casamento. A frase ficou no ar como uma ameaça. Vitória o olhou por um longo momento. Talvez sim, Eduardo. Talvez a gente realmente precise repensar. Ela saiu da sala e voltou para o quarto da mãe. Eduardo ficou sozinho, percebendo que tinha perdido tudo. No quarto, Mateus estava tocando o tambor suavemente para Sofia, que parecia mais relaxada. Como ela tá? Perguntou Vitória. Melhor, respondeu Mateus. Acho que ela ficou chateada com aquele homem.
Ela não vai mais ser incomodada por ele. Sofia olhou para Vitória. Vitória, precisamos falar sobre o Eduardo. Eu sei, mãe. Eu sei. Ele não quer que eu melhore. Por quê? Sofia respirou fundo antes de responder. Porque se eu melhorar, ele perde o controle sobre a sua empresa e o sobre você. A senhora sempre soube? Desconfiava. Agora tenho certeza. Mateus parou de tocar. Tia Sofia, o que a gente vai fazer? Vamos formar uma família, Mateus. Todos nós juntos. E o Eduardo? O Eduardo vai ter que escolher se quer ser parte dessa família ou não. Vitória se aproximou da mãe. Mãe, me desculpe por não ter percebido antes. Você estava sofrendo, minha filha. As pessoas que sofrem às vezes não enxergam com clareza. A senhora me perdoa? Não tem nada para perdoar. Você fez o melhor que pôde. Mateus se aproximou das duas. Agora somos uma família de verdade. Somos, disse Vitória, abraçando Mateus. Somos uma família de verdade. Sofia sorriu, e pela primeira vez em meses, era um sorriso completamente feliz. O doutor João entrou no quarto nesse momento. Sofia, tenho uma boa notícia. A senhora pode receber alta na sexta-feira. Sério? Perguntou Mateus. Sério. Vai precisar de fisioterapia, mas pode continuar o tratamento em casa. E eu posso continuar visitando a senhora. O doutor João riu. Mateus, acho que agora você vai morar com ela. Mateus olhou para Sofia e Vitória. É verdade, disse Sofia. Sim, sua avó já concordou. Falamos com ela hoje, disse Vitória. Mateus não conseguiu conter a alegria. Começou a dançar pelo quarto, tocando seu tambor, fazendo Sofia e Vitória rirem. Mateus, disse Sofia, toca aquela música que sua mãe gostava. Mateus começou a tocar a melodia melancólica. Dessa vez, Sofia acompanhou, cantando com a voz ainda fraca, mas afinada. Como a senhora sabe a letra? Perguntou Mateus, porque sua mãe me ensinou naquele dia na praça. Mateus parou de tocar. Ela ensinou para a senhora? Ensinou. Disse que era uma música da família dela e que queria compartilhar comigo. Então a senhora sempre soube tocar ela. Sabia, mas tinha esquecido. Você me lembrou. Mateus retomou a música e, dessa vez, Sofia cantou a letra inteira. Era uma canção sobre família, sobre o amor que supera distâncias, sobre promessas que sempre se cumprem. Quando terminaram, os três choravam de emoção. Tia Sofia, acho que minha mãe sabia que um dia a gente ia se encontrar de novo. Sim, ela sabia. Por isso te ensinou a tocar o tambor, para que você pudesse me trazer de volta. E agora vamos ser felizes juntos. Na sexta-feira, Sofia recebeu alta do hospital. Mateus estava lá com Dona Conceição, que já tinha se recuperado da cirurgia. Tia Sofia, essa é minha avó, Conceição. Conceição, disse Sofia, ainda com certa dificuldade para falar, mas muito melhor. Muito prazer, Mateus fala muito da senhora. Dona Sofia, não sei como agradecer tudo o que a senhora fez por nós. Conceição, nós é que agradecemos a senhora. Mateus salvou minha vida. Vitória chegou com uma cadeira de rodas. Mãe, pronta para ir para casa? Mais que pronta. Mateus empurrou a cadeira de rodas até o carro, conversando animadamente com Sofia sobre todos os planos que tinham feito. Tia Sofia, vou poder aprender piano. Também vai poder aprender todos os instrumentos que quiser. E vou estudar numa escola boa, na melhor escola de São Paulo. E minha avó vai ter um quarto só para ela, o quarto mais grande e bonito da casa. Quando chegaram à mansão da família Mendes, Mateus ficou impressionado com o tamanho da casa. Meu Deus, é muito grande, disse Conceição. E agora também é a casa de vocês, respondeu Vitória. Eduardo estava na sala quando chegaram. Tinha uma mala ao lado do sofá. Vitória, vim buscar minhas coisas. Eduardo, você não precisa ir embora. Pode ficar, se quiser ser parte dessa família de verdade, aceitar todas essas mudanças e aceitar que o amor é mais importante que o dinheiro, que a família é mais importante que o controle. Eduardo olhou para Sofia.
que estava sendo ajudada por Mateus a se sentar no sofá. Sofia, a senhora pode me perdoar, Eduardo. Só se você realmente quiser mudar. Eu tenho medo. Medo de quê? De perder tudo. Sofia olhou para Mateus, que estava organizando seus instrumentos musicais no canto da sala. Eduardo, olhe para esse menino. Ele perdeu a mãe, quase perdeu a avó, mas nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a capacidade de amar. Eduardo observou Mateus por alguns instantes. Ele realmente trouxe a senhora de volta. Trouxe. E pode trazer você de volta para nós também. Eduardo hesitou por um longo momento. Depois, colocou a mala no chão. Posso tentar? Pode, disse Vitória. Mas você vai ter que aprender a ser parte de uma família de verdade. E isso inclui aceitar o Mateus e a Conceição. Isso inclui amar o Mateus e a Conceição como família. Eduardo assentiu. Mateus. O menino olhou para ele. Pode me ensinar a tocar o tambor também? Mateus sorriu. Posso, mas primeiro o senhor precisa aprender a ouvir a música com o coração. Como se faz isso? Mateus pegou seu tambor e começou a tocar suavemente. Feche os olhos e pense nas pessoas que ama. Eduardo fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, se permitiu sentir de verdade. Ele pensou em Vitória, em como tinha se afastado dela. Pensou em Sofia, em como tentou prejudicá-la. Pensou em Mateus, em como aquele menino mostrou para todos o que realmente importa. Quando abriu os olhos, estava chorando. Mateus, me desculpe. Já te perdoei, tio Eduardo. Agora somos família. Mesmo depois de tudo o que eu fiz, minha mãe sempre dizia que a família perdoa tudo quando o amor é verdadeiro. Eduardo se aproximou de Sofia. Sofia, a senhora também pode me perdoar? Já te perdoei, Eduardo. Agora vamos começar de novo. 3 meses depois, a casa da família Mendes tinha se transformado completamente. Uma das salas virou um estúdio musical onde Mateus e Sofia tocavam juntos todos os dias. Sofia tinha se recuperado quase totalmente, precisando apenas de uma bengala para caminhar distâncias maiores. A fala dela voltou ao normal e ela retomou as atividades na empresa, mas agora com foco em projetos sociais. Mateus estava matriculado numa excelente escola particular, mas continuava vivendo como uma criança normal, brincando, estudando e ajudando nas tarefas de casa. Conceição tinha se adaptado bem à nova vida e virou a avó que toda a família nunca teve. Eduardo mudou completamente. Participava ativamente dos projetos sociais da empresa e estava aprendendo a tocar violão com o Mateus. Numa tarde de sábado, todos estavam reunidos na sala quando a campainha tocou. Eu abro, disse Mateus, correndo para a porta. Quando abriu, o coração dele parou. Uma mulher de uns 30 anos estava parada na calçada, mais magra do que ele lembrava, mas com os mesmos olhos castanhos que ele via no espelho todos os dias. Mateus, sussurrou a mulher. Mãe, ele mal conseguiu dizer a palavra. Lorena correu e abraçou o filho, chorando como não chorava havia 2 anos. Meu filho, meu menino querido, como você cresceu. Mãe, por que a senhora foi embora? Porque eu tinha medo, Mateus. Medo de não ser uma boa mãe para você. Mas eu estava bem com a senhora. Eu sei, meu filho, mas na época achei que você merecia mais do que eu podia te dar. Sofia apareceu na porta, apoiada na bengala. Lorena, disse, incrédula. Tia Sofia. Lorena se virou. É realmente a senhora. Lorena, minha menina querida, onde você estava esse tempo todo? Trabalhando em outras cidades, tentando juntar dinheiro para voltar e dar uma vida melhor para o Mateus. E por que voltou agora? Porque um amigo me contou que viu uma matéria no jornal sobre um menino que ajudou uma empresária a sair do coma tocando tambor. Quando ele descreveu o menino e disse o nome Sofia Mendes, eu soube que precisava voltar. Mateus ainda estava abraçado com a mãe. Mãe, a tia Sofia é nossa família e agora moramos aqui com ela. Como assim? Sofia se aproximou.
Lorena, Mateus me trouxe de volta à vida. Agora ele é nosso menino, nosso, de toda a família. Tia Sofia, eu não mereço... Lorena, para com isso. Você é minha sobrinha e sempre foi bem-vinda na nossa família. Vitória apareceu na porta. Mãe, quem é? Parou ao ver Lorena. Vitória, esta é Lorena, mãe do Mateus e minha sobrinha. A senhora é a mãe do Mateus? Disse Vitória, emocionada. Por favor, entra. Essa também é sua casa. Conceição chegou até a porta, apoiada na bengala. Lorena, minha filha, que bom que você voltou. Dona Conceição, como a senhora tá? Bem, minha filha, muito bem. E você? Melhor agora que tô com o meu filho de novo. Eduardo apareceu por último, carregando o violão que estava aprendendo a tocar. Mateus, quem chegou? Parou ao ver a cena. Tio Eduardo, essa é minha mãe, Lorena. Eduardo se aproximou e estendeu a mão. Lorena, prazer. Sou Eduardo, marido da Vitória. Mateus fala da senhora. Ele tá bem? Tá feliz? Sim. E tá fazendo toda a nossa família feliz também. Todos entraram na casa e sentaram na sala. Lorena olhava ao redor, impressionada. Mateus está morando aqui? Moramos aqui, disse Conceição. A família toda? Mãe, disse Mateus, quero te mostrar uma coisa. Pegou o tambor e começou a tocar a música que ela tinha ensinado anos atrás. Lorena fechou os olhos e cantou junto, com a voz emocionada. Quando terminaram, Sofia se aproximou de Lorena. Lorena, tenho uma proposta para você. Que proposta, tia? Quer trabalhar comigo? Tô criando um programa de musicoterapia em vários hospitais. Precisamos de alguém com seu talento musical e sua experiência de vida. Eu não tenho formação para isso. Você tem o que mais importa, coração. O resto a gente te ensina. Lorena olhou para Mateus. O que acha, meu filho? Acho que seria perfeito, mãe. A senhora sempre quis ajudar as pessoas com música. E a gente pode trabalhar junto todo dia, completou Sofia. Aliás, já estava pensando em fazer o Mateus nosso embaixador mais jovem do projeto. Mateus sorriu. Aceito. Lorena se virou para Sofia. Tia, por que está fazendo tudo isso por nós? Porque Mateus me ensinou o que é família de verdade. Me mostrou que o amor verdadeiro não tem limites, não tem preconceitos, não tem condições, e porque Mateus trouxe todos nós de volta à vida de alguma forma, completou Vitória. Como assim? Eduardo falou. Lorena, seu filho me ensinou a ser uma pessoa melhor. Me ensinou que o importante não é o que a gente tem, mas como usa o que tem para ajudar os outros. Ele fez isso? Sim. Mateus tem um dom especial para tocar o coração das pessoas. Lorena olhou para o filho com orgulho. Mateus, você lembra o que eu sempre dizia sobre a música? Que a música é a linguagem do coração. Exatamente. E você usou essa linguagem para unir uma família inteira. Não fui só eu, mãe. Foi a senhora também que me ensinou a tocar. Foi o amor que você colocou na música, disse Sofia. O amor que sua mãe plantou em você e que você compartilhou com todos nós. No fim da tarde, todos estavam no jardim da casa. Mateus e Lorena tocavam tambor juntos. Sofia cantava, Vitória e Eduardo dançavam, e Conceição batia palmas, sentada na cadeira. Mateus, disse Sofia durante uma pausa na música, você cumpriu todas as promessas. Que promessas, tia? Prometeu que ia crescer e aprender a tocar melhor. Prometeu que ia me trazer de volta. E prometeu que a gente ia ser uma família. A senhora também cumpriu suas promessas. Quais? Prometeu que ia me ensinar músicas novas. Prometeu que ia cuidar de mim. E prometeu que nunca ia me esquecer. E nunca vou te esquecer de verdade. Lorena se aproximou de Sofia. Tia, posso fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora soube que o Mateus ia conseguir te ajudar? Sofia sorriu. Porque quando olhei nos olhos dele, naquele primeiro dia na praça, vi a mesma luz que via nos seus olhos quando você era pequena, a luz do amor puro, sem segundas intenções, e a senhora acreditou nessa luz. Acreditei.
e ela me trouxe de volta à vida. Mateus se aproximou das duas. Mãe, tia Sofia, querem tocar aquela música que criaram juntas quando eu era pequeno? Que música? Perguntou Lorena. A música da família que a senhora ensinou para tia Sofia naquele dia. Lorena e Sofia se olharam e sorriram. Claro, disse Sofia, mas agora temos que incluir versos para todos os novos membros da família. E assim, sentados no jardim de uma casa que agora era realmente um lar, todos criaram juntos uma nova versão da música da família, uma canção que falava de separações e reencontros, de perdas e descobertas, de música que cura corações e de amor que supera qualquer obstáculo. Quando o sol se pôs, Mateus olhou ao redor e viu tudo o que sua mãe tinha desejado para ele, uma família que o amava, uma casa onde se sentia seguro, oportunidades para crescer e aprender, e pessoas que acreditavam nos seus sonhos. Mãe, disse ele para Lorena, a senhora tomou a decisão certa naquela noite. Como assim, meu filho? A senhora foi embora porque queria que eu tivesse uma família melhor, e agora eu tenho a melhor família do mundo. Mateus, você não está bravo comigo por ter ido embora? Não, mãe, porque entendi que a senhora me amava tanto que preferiu sofrer longe de mim para que eu pudesse ser feliz. E você está feliz? Mateus olhou ao redor, para Sofia, Vitória, Eduardo, Conceição e, por fim, para Lorena. Tô sendo o menino mais feliz do mundo. Um ano depois, o projeto musical Sofia e Mateus tinha se expandido para 20 hospitais em São Paulo. Mateus, agora com 9 anos, era oficialmente o embaixador infantil do projeto e tocava para pacientes 3 vezes por semana. Lorena virou a coordenadora do programa e descobriu uma vocação para musicoterapia que nunca soube que tinha. Sofia se recuperou completamente e transformou a empresa familiar numa das maiores financiadoras de projetos sociais de saúde do país. Vitória e Eduardo renovaram os votos de casamento, dessa vez sabendo realmente o que significava ser uma família. Conceição virou a avó oficial de toda a família e ensinava Mateus sobre suas raízes e tradições familiares. E numa manhã de domingo, exatamente 1 ano depois do primeiro dia que Mateus invadiu o quarto de Sofia, todos estavam reunidos na sala quando a campainha tocou. Eu abro, disse Mateus, como sempre. Quando abriu a porta, encontrou o Dr. João parado na calçada com um sorriso no rosto. Doutor João, exclamou Mateus, que surpresa! Mateus, vim porque tenho uma notícia especial para vocês. Que notícia? O caso de vocês está sendo estudado em universidades do mundo inteiro. Vocês estão ajudando os médicos a entender melhor como a música e o amor podem curar as pessoas. Sofia se aproximou. Doutor João, que prazer te ver. Entra, por favor. Sofia, você está radiante. Como está se sentindo? Nunca me senti melhor na vida. O doutor João sentou na sala com toda a família. Querem saber qual é a conclusão científica do estudo sobre o caso de vocês? Queremos, disseram todos em uníssono. A conclusão é que Mateus não só tirou Sofia do coma, ele provou que o amor, quando expressado através da música, tem poderes curativos que a medicina está só começando a entender. Como assim? Perguntou Lorena. O cérebro da Sofia respondia especificamente ao tambor do Mateus, porque reconhecia não só o som, mas a emoção que ele colocava na música. O amor dele por ela reativou conexões neurais que os remédios não conseguiam alcançar. Então foi mesmo o amor que curou ela? Perguntou Mateus. Foi o amor transformado em música, Mateus. Você pegou todo o amor que sentia pela Sofia e traduziu em ritmos que o cérebro dela conseguia entender, mesmo em coma. Isso funciona com outras pessoas. Funciona quando há uma conexão emocional verdadeira entre quem toca e quem ouve. Vocês criaram o primeiro protocolo médico oficial de musicoterapia, baseado em laços afetivos. Sofia pegou a mão de Mateus. Mateus, você salvou muito mais que a minha vida. Criou uma nova forma de tratar pessoas doentes.
E não só no hospital, completou o Dr. João. O projeto de vocês está inspirando famílias no mundo todo a usar a música para se comunicar melhor, para curar emocionalmente, para se conectar. Mateus sorriu. Então, minha mãe estava certa quando dizia que a música é a linguagem do coração. Estava totalmente certa, disse o Dr. João. E você provou isso cientificamente. Naquela tarde, depois que o Dr. João foi embora, toda a família se reuniu no estúdio musical da casa. Mateus pegou o tambor, Lorena pegou o dela. Sofia sentou ao piano. Vitória pegou o violino que estava aprendendo. Eduardo pegou o violão e Conceição se preparou para cantar. Que música vamos tocar hoje? Perguntou Mateus. A música da nossa família, disse Sofia. A música que conta toda a nossa história. E eles começaram a tocar. Era uma melodia que misturava alegria e tristeza, esperança e saudade, perdas e encontros. Era a música de uma família que se perdeu e se encontrou através do amor expressado em notas musicais. Quando terminaram, Mateus olhou para todos. Sabem qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? Perguntaram todos. É que agora temos a vida inteira para criar músicas novas juntos. Sofia se aproximou de Mateus e o abraçou. Mateus, obrigada por não ter desistido de mim. Eu nunca ia desistir, tia Sofia. Promessa é promessa. E você sempre cumpre suas promessas. Aprendi com a senhora, disse Mateus, sorrindo. A senhora me ensinou que, quando a gente ama alguém de verdade, sempre dá um jeito de voltar para essa pessoa. E você me trouxe de volta. Nos trouxe de volta para você, Sofia, todos nós, porque família de verdade nunca se perde para sempre. E assim, numa casa que agora ressoava diariamente com música e risadas, Mateus Ribeiro, o menino de 8 anos que invadiu um quarto de hospital com apenas um tambor artesanal, continuava provando todos os dias que o amor, quando transformado em música, pode realmente fazer milagres. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história? Acha que o amor realmente pode curar as pessoas? Conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. E se você conhece alguma história parecida na sua família, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes que sempre tocam o coração.